sabe, aqui do UOL. Ô, Renato, você ficou assistindo tudo aí de camarote, a confusão no Corinthians, era Tite, mas vai ser o Mano e tudo mais, Mano do Mano, porque na verdade o Tite, como você informou, ele já está acertado com o Flamengo e o que pega agora vai assumir agora ou vai assumir no ano que vem? Ou que... Ah, só mais uma informação ainda sobre o Corinthians, sobre a que pode envolver o Corinthians. Se o Corinthians for para a final da Sul-Americana, veja só a Comebol, ela vai resolver mudar de novo o lugar. Porque ela mudou lá de Montevidéu para Maldonado, um estádio menor, porque ela mesmo já sacou que a galera não vai nesse jogo, né? Onde quer que seja, fica sempre o estádio vazio, então mudou para um estádio menor. Só que agora ela se preocupou que pode ir o Corinthians para a final e aí a galera vai. Aí vai, se isso acontecer, se o Corinthians for para a final, a final volta para Montevidéu, provavelmente volta para Montevidéu. Esse é o estudo que a Comebol está fazendo, informação do Mauro César Pereira aqui no blog dele. Bom, Renato, mas o Tite, a questão do Tite vem agora ou vem só ano que vem? O que o Flamengo precisa? Mas fechado já está, é isso? O que ele vem no 2024 já está mais do que certo, não há mais discussão sobre isso. A questão toda é que o Flamengo, compreensivelmente, está tentando trazê-lo para garantir a vaga na Libertadores no ano que vem. Porque o Flamengo está fora do grupo que classifica para a Libertadores, em sétimo lugar. Vai jogar contra o Bahia com o Mário Jorge, o técnico do Sub-20, de interino. Talvez tenha que jogar contra o Corinthians também com o Mário Jorge. E o mínimo que o Flamengo quer é que o Tite assume, então, na data FIFA. Até porque ele aí teria um tempinho para treinar a equipe a partir da próxima rodada, depois do Corinthians, né? Que é contra o Cruzeiro. Eu não sei como é que está essa queda de braço, porque tem gente que diz que o Tite não vai abrir mão de só trabalhar no ano que vem, que ele avisou o Flamengo desde o início que só ia trabalhar no ano que vem, topava aceitar a proposta do Flamengo, gostou do salário, estava discutindo premiação, mas era perfumaria, tá tudo ok, vou treinar o Flamengo, agora, eu só quero trabalhar no que vem. O Flamengo está tentando seduzi-lo com essa questão prática, quer dizer. Óbvio que o Tite quer disputar a Libertadores do ano que vem, ainda mais dirigindo o Flamengo. Mas se ele não assume esse ano, o risco do Flamengo não se classificar para a Libertadores é muito grande. É muito grande. E aí, como é que fica? Quer dizer, tudo bem, ele vai ter outras coisas para disputar, o brasileiro, mas, na verdade, fica praticamente só o brasileiro e a Copa do Brasil. É muito pouco para um treinador do tamanho do Tite. Sul-Americana. Né? Então, a Sul-Americana é a segunda divisão, né? Vamos combinar. É a segunda divisão, né, Casal? Mas vai disputar. Mas final, vai, mas é um campeonato que o torneio vai disputar, pô. É um campeonatozinho bem chulé, né? Vamos falar sério, né? Quando o teu time está e disputa, você até dá uma certa razão. Mas se a gente olhar no geral, é até o título que o Flamengo não tem. Porque o Flamengo já foi a final do Sul-Americana. E nem quer, né? E nem quer, pois é. É que nem campeão da segunda divisão. Campeão da segunda divisão, que beleza, né? Então a discussão, Tirone, é basicamente essa. Tem dirigentes do Flamengo que acham que conseguem convencer o Tite a assumir ainda este ano. Mais tardar no jogo contra o Cruzeiro, depois da parada da data FIFA. Que ainda teríamos 12 jogos, se não me engano, pela frente, para tentar uma arrancada e se ficar ali entre os classificados para a Libertadores. Se conseguir isso, ouro sobre azul, vamos para o ano que vem com o Tite e vamos ver que Tite vai ser esse. Eu estou muito curioso para saber qual será o Tite que vai dirigir o Flamengo. Se vai ser o Tite dos melhores momentos dele no Corinthians, com um jogo altamente funcional, ou será o Tite que na seleção brasileira resolveu ser adepto do jogo posicional e não conseguiu fazer a seleção passar nenhuma das Copas das quartas de final. Estou muito curioso para ver qual será a cabeça do Tite ao ter nas mãos um elenco que há 4 treinadores não sabe jogar posicional, não gosta de jogar posicional. Eu espero que ele tenha bom senso. Mas que vai ser ele o treinador do Flamengo, eu não tenho a menor dúvida. Bom, eu vou fazer uma outra pergunta para você daqui a pouco, Renato, mas antes vou para a Mili perguntar o seguinte, Mili. Claro, o corintiano não está nada feliz com essa história do Tite ir para o Flamengo. O Tite, de alguma forma, tem uma semelhança. É mais ou menos como se o Jorge Jesus voltasse para o Brasil e não fosse para o Flamengo. Era mais ou menos isso
A comparação é mais ou menos essa, né? O corintiano espera a volta do Tite como o rubro-negro espera a volta do Jorge Jesus um dia. E o Tite falou, não quero trabalhar esse ano, aquele papo e tal. Se ele resolver assumir o Flamengo antes da virada do ano, ele vai ter que explicar ou se explicar por que ele optou, nesse caso, para o Flamengo e para o Corinthians ele falou que não, né? Afinal, ele é muito bem quisto no Corinthians, pelo menos até então, pelo menos era, né? Então, respondendo a pergunta que o Renato me fez anteriormente, né? Assim, emocionalmente é muito duro você ser rejeitado pelo maior treinador da sua história, né? E foi o que aconteceu no Corinthians. E não foi uma vez, e não foram 2 vezes, e não foram 3 vezes. O Tite rejeitou todas as vezes em que ele foi procurado, se não me engano, 4 vezes. Então, assim, ele não quer o Corinthians. É direito dele. Porque se a gente for pensar logicamente, o que mais ele pode ser no Corinthians? Ele já é o maior treinador da história do clube. Ele pode voltar e perder um pouco desse capital tão alto que ele tem lá, né? No Flamengo, ele pode ser o cara. Ele pode, eu disse isso outro dia aqui. Assim, ele não quer o Corinthians. É direito dele. Porque vocês estão ouvindo minha voz 2 vezes? Não, fui eu aqui que entrei no WhatsApp do Flamengo e jogou para o nosso programa. Nossa, eu achei que eu estava num universo paralelo. Porque eu falava e eu ouvia falando... Isso. Calma. Vocês falaram para o Renato colocar o WhatsApp do Flamengo na hora que fosse o Flamengo. Foi exatamente o que ele fez. Eu entrei e simplesmente saiu reproduzindo tudo. Para ele fazer. Até tirar o som aqui demorou. Bom, o Renato jogou de externo equilibrante agora comigo. Isso. Siga, Mili. Então, o Tite não pode fazer mais nada no Corinthians. Ele já é o cara. Ele vai continuar sendo. No Flamengo, ele pode escrever uma outra história. E quem consegue dizer não para o Flamengo? Não só porque o Flamengo é o Flamengo, mas tem esse timaço. Não é uma coisa muito atraente você ser chamado para treinar o Flamengo? E vou repetir o que eu já disse aqui semana passada. O Tite precisa do Flamengo agora mais do que o Flamengo precisa do Tite. Por tudo isso que o Renato falou e porque o Tite saiu da seleção em baixa. O Flamengo não é uma grande plataforma para recuperar o cara? Eu acho que sim. Com outro detalhe, né, Mili? O Flamengo, no ano que vem, é ano eleitoral. Todo mundo sabe, até os tijolinhos do Ninho do Urubu, que o Landim vai despegar dinheiro aos montes para formar um super time. Se vai dar certo é outra coisa. Mas dinheiro não vai faltar. O Flamengo vai gastar tudo que pode para montar um timaço para ganhar tudo que for possível no ano eleitoral, para que o Landim consiga eleger o candidato que ele quiser. Aliás, está uma briga isso federal, né? Porque o BAP já se anunciou como candidato à situação e o BAP está rompido com o Landim. Olha o tamanho da confusão aí. Mas que o Landim vai fazer tudo para terminar o ano de maneira apoteótica, vai. Então, o Tite não é só esse elenco do Flamengo. O Tite vai ter outros grandes jogadores para trabalhar. Pois é, tem isso, tem esse ponto. Ô, Casão, muitos corintianos falam, poxa, quando o Tite estava lá, tinha perdido a Copa América para a Argentina, precisava ser abraçado pela torcida, mudou o jogo da seleção para Itaquera, onde é bem recebido e tudo mais. Então, tem uma coisa meio de ingratidão do Tite. Só que se você olhar para o outro lado, se ele olhar, realmente, vamos combinar, se ele olhar o Flamengo hoje, por mais bagunçado que seja o Flamengo, e se ele olhar o Corinthians, o Flamengo, ao menos, financeiramente, é muito organizado. Pode montar um timaço e ele resgatar o seu bom momento, né? São escolhas muito, muito distintas hoje. São patamares bem diferentes dos dois clubes. Então, primeiro, acho que a primeira coisa que pesa é exatamente aquilo que a Camille falou. Ele não tem mais nada para ganhar no Corinthians. Ele não tem mais nada para aumentar no Corinthians. E eu estou falando isso em objetivos profissionais, né? Pô, o Tite é jovem ainda. O Tite pensa em trabalhar na Europa, ele pensa em talvez pegar até uma outra seleção,
mais competitiva, tão competitiva quanto a brasileira, enfim. Então, ele está optando por um trabalho num clube novo, num clube que tem dinheiro, num clube que pode dar os jogadores que ele quer, num clube que ele vai começar o trabalho, que ele vai estruturar um time dele. Então eu não vejo ingratidão. No futebol, o que é ingratidão no futebol, cara? Ele ir pro Corinthians, dá tudo errado e os caras demitirem ele em abril? E aí? A ingratidão é da direção? Ou a torcida começar a vaiar porque o time joga mal? Aí quem é ingrato? É a torcida? Futebol, sabe, que não tem. Eu tô falando isso hoje, né? Que não tem mais nenhum envolvimento. Mas quando eu jogava, eu tinha esse envolvimento emocional. Então, o envolvimento emocional, quando você vê de fora, quando a gente está aqui do lado de cá e eu fico olhando para dentro, eu não vejo vantagens em algumas vezes você ter um envolvimento emocional. Porque às vezes o envolvimento emocional não vai te levar a lugar nenhum. Que é o caso do Tite no Corinthians. No Flamengo, não. Ele vai começar a escrever uma história. É sedutor o negócio. Não é só porque é o Flamengo, mas porque é sedutor você começar a escrever uma nova história da sua vida. Você ficar repetindo a sua história o tempo todo é uma coisa que não dá tanta empolgação assim, não dá tanto estímulo assim, não dá tanta motivação assim. A motivação vem quando você começa a escrever tudo, uma história de novo. Você ter que conquistar outros espaços, né? E no futebol te oferece isso. Só uma diferença muito grande. Tem uma diferença muito grande, gente, entre a situação do Jorge Jesus no Flamengo e o Tite no Corinthians. É muito grande. O Jorge Jesus é estrangeiro e só trabalhou no Flamengo. E ganhou tudo, o time dele jogou pra caramba. Ele voltando e indo trabalhar no Corinthians seria muito estranho num primeiro momento. O caso do Tite, não. O Tite foi campeão com o Grêmio da Copa do Brasil, trabalhou no Palmeiras, trabalhou no Atlético Mineiro, foi campeão com o Caxias. Ele trabalhou, ele deu um giro. O momento melhor do Tite foi no Corinthians? Foi. Ele ganhou o Libertadores, ganhou o Brasileiro, Paulista e Mundial, né? Mas ele já trabalhou em outros clubes e é brasileiro. Ele tem todo o direito de ser cogitado ou ser assediado por diversos clubes do alto padrão brasileiro, porque ele é um treinador de alto padrão e ele mesmo escolher qual que ele vai. Eu não vejo motivo de ingratidão, não vejo motivo para a torcida do Corinthians entrar nas redes sociais e ofender ou qualquer coisa desse tipo. Se ele assumir o Flamengo antes de jogar com o Corinthians e for lá na Arena, provavelmente vai ser vaiado, e tudo bem, faz parte do jogo. Como ele poderia ir daqui 2 anos com outro time, chega lá e ser aplaudido. Faz parte do jogo. Se você quiser só ser aplaudido, escolhe outra profissão. Não vá ser treinador de time de futebol e nem jogar futebol. Se você quiser só aplauso e elogio, não vá trabalhar no futebol. Faz o que a gente faz. E olha que a gente agora, no nosso caso, vocês são jornalistas, e eu sou um ex-jogador que já estou no jornalismo há 25 anos. Nós também, hoje em dia, somos avaliados por pessoas que não entendem do que a gente faz. E recebemos críticas. Nós vamos querer só elogio? Não dá para ter só elogio, não dá para ter só aplauso quem trabalha no futebol. Então o Tite, eu acho que ele sabe disso. Eu acho que ele está pronto para encarar isso. Porque ele foi treinador da seleção brasileira e ele teve 2 momentos. 2 momentos. Aquele que ele assumiu, unanimidade, que fez a seleção voar nas eliminatórias, e depois o segundo momento, que a seleção foi mal, foi péssima, em 18, continuou jogando mal, perdeu a Copa América para a seleção da Argentina no Maracanã, foi muito mal em 22 e foi crucificado por todo mundo. Então eu acho que isso aí foi uma vacina para ele. Ele não vai conseguir ser aplaudido sempre.